Bom, daremos a aula, né, o nosso tópico rebite 3. Para rebitar peças, não basta conhecer rebites e o processo de rebitagem, como nós vimos nas aulas anteriores. Se, por exemplo, você rebitar chapas, é preciso saber que tipo de rebitagem vai ser usado de acordo com a largura e o número de chapas, a aplicação e o número de fileiras, né, de rebite. Ainda você precisará fazer cálculos para adequar os rebites à espessura das chapas. Então, essas duas questões são estudadas nesse tópico, né? Além delas, vamos ver quais os erros podem ser cometidos na rebitagem e como poderemos corrigi-los. Tipos de rebitagem. Elas variam de acordo com a largura das chapas que serão rebitadas e o esforço a que serão submetidas. Assim, temos a rebitagem de recobrimento e recobrimento simples, né? E também de recobrimento duplo. Rebitagem de recobrimento. Na rebitagem de recobrimento, as chapas são apenas sobrepostas e rebitadas. Este tipo destina-se somente a suportar esforços e é empregado na fabricação de vigas e de estruturas metálicas. Rebitagem de recobrimento simples é destinada a suportar esforços que permitem fechamento ou vedação. É empregada na construção de caldeiras a vapor e recipientes de ar comprimido. Nessa rebitagem, as chapas se justapõem sobre elas e estende uma outra chapa para cobri-las. Que é o caso dessa da direita aqui, ó. Junta as chapas, coloca por cima, alinha os furos e rebita. Agora, rebitagem de recobrimento duplo, ó, tanto em cima quanto lá embaixo, usadas unicamente para uma perfeita vedação. É empregada na construção de chaminés e recipientes a gás para iluminação. As chapas são justapostas, se envolvendo por duas outras chapas, tanto em cima quanto embaixo, que recobrem os dois lados. Quando o número de rebites que devem ser colocados pode-se ver que, dependendo da largura das chapas ou do número das chapas que recobrem a junta, é necessário colocar uma, duas ou mais fileiras de rebite. Né? Colocar aqui ó, uma ou duas ou mais fileiras de rebite. Quanto à distribuição dos rebites, existem vários fatores a considerar. O comprimento da chapa, a distância entre a borda e o rebite mais próximo, o diâmetro do rebite e o passo, onde o passo é a distância entre o eixo do rebite de uma mesma fileira. Então, o passo deve ser bem calculado para não ocasionar um empenho das chapas. No caso de junções que exijam boa vedação, o passo deve ser equivalente a 2,5 vezes ou 3 vezes o diâmetro do corpo do rebite. Então, a distância entre os rebites e a borda das chapas deve ser igual a pelo menos 1,5 vezes o diâmetro do corpo do rebite, mais próximo a essa borda. Então, o cálculo que nós vamos ver de distribuição dos rebites é feito por projetistas que deverão levar em conta a finalidade da rebitagem. Então, o esforço que as chapas sofrerão, o tipo de junta necessário e as dimensões das chapas, entre outros dados do projeto. Por essa razão, o profissional encarregado pela rebitagem receberá os cálculos já prontos, junto com o projeto já a ser executado. E para calcular, para rebitar, é preciso escolher o rebite adequado em função da espessura das chapas a serem fixadas. Logo, o diâmetro do furo e do comprimento excedente do rebite, que vai formar a segunda cabeça. Por exemplo, cálculo do diâmetro do rebite. Nós vimos que tem que ser aí uma distância de 1,5 vezes, né?
Então, a escolha do rebite é feita de acordo com a espessura da chapa em que quer rebitar. A prática recomenda que considere a chapa menor, de menor espessura, e multiplique pelo valor de 1,5. Você tem duas chapas, uma mais grossa e uma mais fina. Então, você considerar aí, S é o diâmetro, né? E esse símbolo de menor que é o diâmetro de menor espessura da chapa. Então, o diâmetro do furo vai ser 1,5 vezes, né, o diâmetro da menor chapa. Memoriza isso aqui que a gente vai ver isso em exercício. Exemplo. Para arrebitar duas chapas de aço, uma com espessura de 5 milímetros e outra com espessura de 4 milímetros, qual é o diâmetro do rebite? Não vimos que precisa ser com o diâmetro da menor espessura? Desculpa, com a espessura a menor espessura da chapa. Então, o diâmetro é 1,5 vezes a menor espessura, que no caso é 4 milímetros. Então, o diâmetro do furo, 6 milímetros. Geralmente, os rebites comerciais são fornecidos com as dimensões em polegadas. Portanto, é necessário escolher um rebite com um valor que mais se aproxime da dimensão obtida em milímetros pelo cálculo. Assim, no exemplo, em destaque, o rebite comercial que mais se aproxima de dimensões de 6 milímetros é o rebite com diâmetro de 1/4 de polegada. Calculando o diâmetro do furo agora. O diâmetro do furo pode ser calculado multiplicando-se o diâmetro do rebite pela constante de 1,06. Então, vamos lá. Furo, diâmetro do rebite, vezes 1,06. Qual é o diâmetro do furo para um rebite com diâmetro de 6,35 milímetros? Trouxemos a fórmula, o diâmetro do furo vai ser igual ao diâmetro do rebite vezes 1,06. Então, 6,35 vezes 1,06, 6,73 milímetros. Portanto, o diâmetro do furo será 6,73 milímetros. Ok? Cálculo do comprimento útil do rebite. O cálculo desse comprimento é feito da seguinte forma. Comprimento útil do rebite é igual a constante determinada pelo formato da cabeça do rebite, vezes o diâmetro do rebite, mais a soma das espessuras das respectivas chapas. Se forem 2, se forem 3, se forem 4, N chapas. Então, nesse caso, para rebite de cabeça redonda e cilíndrica, temos a fórmula do comprimento útil do rebite de 1,5 vezes o diâmetro do rebite, mais a soma da espessura das chapas. Agora, para rebite de cabeça escariada, aí já o comprimento útil do rebite vai ser 1 vezes o diâmetro do rebite, mais a soma das espessuras das chapas. Calcular o comprimento útil de um rebite de cabeça redonda com um diâmetro de 3,175 milímetros para rebitar duas chapas, uma com 2 milímetros de espessura e a outra com 3 milímetros de espessura. Então, nós temos lá 1,5 vezes o diâmetro, né? 3,175 mais 5. Que esse mais 5 é exatamente a soma das espessuras das chapas. 3 mais 2, 5. Chegamos no valor, comprimento útil do rebite, de 9,76 milímetros. Por exemplo, calcular o comprimento útil de um rebite de cabeça escariada, com o diâmetro de 4,76 milímetros, para rebitar duas chapas, uma de 3 milímetros e a outra de 7 milímetros. Então, 1 vezes 4,76 milímetros, mais aí 7 mais 3, 10. Vai dar um total de 14,76 milímetros.
o comprimento útil do ribite. Então, defeitos de rebitagem. É preciso fazer bem feita a rebitagem para assegurar a resistência e a vedação necessária às peças unidas por ribite. Os defeitos, por menores que sejam, apresentam enfraquecimento e instabilidade da união. Alguns desses defeitos somente são percebidos com o passar do tempo. Por isso é preciso estar bem atento e executar as operações de rebitagem com a maior precisão possível. Os principais defeitos na rebitagem são devidos geralmente ao mau preparo das chapas, a serem unidas e a má execução das operações nas fases de rebitagem. Os defeitos causados pelo mau preparo das chapas são furos fora do eixo, formando uma espécie aqui, de degrau. Nesse caso, o corpo rebitado preenche o vão e assume uma forma aqui de rebaixo, formando uma inclinação ou um corte, o que diminui a resistência do corpo. Chapas mal encostadas. Mal encostadas. O corpo do ribite preenche o vão existente aqui. Quando pressionar, ele vai preencher esse espaço aqui, encunhando entre elas. Isso produz engrossamento da seção no corpo do ribite, reduzindo sua resistência. E diâmetro do furo muito maior em relação ao diâmetro do ribite, o rebatimento não é o suficiente para preencher a folga do furo. Isso faz o ribite assumir um efeito inclinado, que reduz muito a pressão do aperto. Já os defeitos causados pela má execução das diversas operações e fases de rebitagem são aquecimento excessivo do ribite. Quando isso ocorre, o material do ribite terá suas características físicas alteradas. Quando isso ocorre, o material do ribite terá suas características físicas alteradas, pois após esfriar, o ribite contrai aqui, ele contrai. Então a folga vai aumentar. Se a folga aumentar, ocorrerá um deslizamento entre as chapas, tornando mais impreciso, e menor resistência do material. Rebitagem descentralizada. Nesse caso, a segunda cabeça fica fora do eixo em relação ao corpo da primeira, rebite, e com isso perde sua capacidade de apertar as chapas. Mau uso das ferramentas para fazer a cabeça. A cabeça do rebite é rebatida erradamente e apresenta irregularidade, como rebarba ou ranhuras. Aqui como fica a cabeça dela. Comprimento do corpo do rebite. É pequeno em relação à espessura da chapa. E nessa situação, o material disponível aqui, para rebitar a segunda cabeça passa a não ser suficiente e ela fica incompleta, como a superfície plana. É a eliminação destes defeitos de rebitagem. Para eliminar os defeitos, é preciso remover a cabeça do ribite. Isso pode ser feito de 3 processos diferentes: com talhadeira, com lima e com esmerilhadeira. Com talhadeira, a cabeça do ribite Professor? é aberta. Oi. Professor? Aqui para mim não passou não, o slide. Peraí, deixa eu voltar. Ainda está no defeito da rebitagem. Deixa eu partilhar novamente. Aí, agora foi. Foi? Foi. Continuar Para eliminar. Então, para eliminar os defeitos, é preciso remover a cabeça do ribite,
podemos usar a esmerilhadeira, lima ou talhadeira. Utilizando talhadeira, o primeiro procedimento é bater bem concêntrico, né? E abrir a cabeça em duas partes. E depois bater com a talhadeira nas bordas e removê-la. A cabeça do rebite pode ser extraída inteira, com uma talhadeira trabalhando de lado também. Tá? E depois que fizer isso, né, de remover uma das cabeças, o restante do rebite é extraído com um saca-pinos, sobre o qual se aplica alguns golpes com o martelo. Agora, com esmerilhadeira, né, uma máquina ferramenta que desgasta o material por mediação abrasiva, exercida pelo rebolo aqui. Ó. Então, a cabeça do rebite pode ser esmerilhada, né, e o corpo retirado por meio de saca-pinos, como o exemplo anterior, aqui, ó, ou por meio de furação, né, com a furadeira. Então, esmerilhou, removeu a cabeça e com uma furadeira, um saca-pinos remove o pino. Ou eliminação com lima. A lima é utilizada quando se trata de chapas muito finas que não podem sofrer deformações. Então, se ficar batendo com martelos, usando furadeira, usando esmerilhadeira, então pode causar danos à chapa. Então, o corpo do rebite pode ser retirado por meio de furação com broca de diâmetro um pouco maior que o diâmetro do rebite. E para finalizar, algumas recomendações sobre o procedimento de segurança. Né? Fazer esse tipo de serviço com óculos de segurança, protetor auricular durante todo o trabalho, né? Escrever com o giz a palavra quente, se tiver, né, rebite no processo de aquecimento, verificar se todas as ferramentas estão em ordem antes de iniciar o trabalho e cuidado na hora de fazer a rebitagem. Para finalizar o tópico de hoje, vamos trabalhar alguns exercícios. Então, os principais tipos de rebitagem são... Consegue interagir conosco? Fala. Letra. Estou em dúvida agora se é a letra A ou P, mas acho que é a letra A. Para C, recobrimento simples e paralelo. E com paralelo na qual mesmo que o senhor tinha falado? Então, Ah, estava na outra aula, né? Usando aquela ferramenta lá para fazer o recobrimento paralelo. Beleza. Na rebitagem de recobrimento, as chapas são Sobrepostos e fundidos. não, se é rebitagem, Não, rebitado, é. postos e rebitadas. Isso. Na vedação de chaminés, usa o tipo de rebitagem. Chaminé, se não me engano, é o duplo. Ó, vamos relembrar. O recobrimento simples é quando você coloca uma chapa do lado da outra, encostou uma chapa na outra, aí você vai com uma chapa por cima, no meio dessas duas, faz o furo nas três chapas e rebita elas. Recobrimento duplo é quando você junta as chapas que você quer unir, bota uma outra por cima, bota uma outra por baixo e rebita essas chapas. E esse outro recobrimento? Uma do lado da outra. Ah. Oi? Então é o simples, então, seria. Então, é isso que eu te perguntar. Qual a diferença de recobrimento para recobrimento simples? Espera aí, deixa eu corrigir aqui.
aqui só um momento. Aqui, o que eu tinha comentado. Né? Recobrimento simples, que é unir essas duas chapas de baixo aqui. Ó. Você coloca outra chapa aqui unindo as duas, faz os furos e rebita. Recobrimento duplo, faz a mesma coisa, só que faz embaixo também. Né? E une essas 4 chapas. No caso da vedação de chaminés, eu corrigi aqui, tá? É o recobrimento duplo. Se é coisa de vapor, utiliza recobrimento simples. Se é chaminé, utiliza recobrimento duplo. Rebitagem envolve cálculos relativos a... Rebitagem envolve cálculos relativos a... Nós fizemos hoje aí os cálculos. Se. Na internet tá um pouquinho ruim, porque tá chovendo aqui. Do furo e comprimento excedente do rebite. E por último, calcular o diâmetro do rebite para unir 2 chapas de aço, sendo uma com espessura de 3 milímetros e outra com espessura de 6 milímetros. Nós vimos que toda vez que você tiver chapas de espessuras diferentes, utilizamos sempre o valor da menor espessura. Sim. Então, o diâmetro vai ser 1,5 vezes 3 milímetros. Então, 4,5. Beleza. Ok? E finalizamos o tópico rebite 3.